Então, pessoal, olha só. Saiu aqui na Folha de São Paulo. Ai, meu Deus, a Folha tá mentindo. Calma, meus amigos. A Folha colocou aqui o que o nosso querido amado Bolsonaro disse, certo? Então, né, se eles inventar a coisa que o Bolsonaro falou, eles vão meio que pegar processo. Ainda mais depois aí de uma decisão do Supremo, aí que eles vão se lascar mesmo, né? Então, olha só. Fiz questão de pegar aqui a Folha de São Paulo, porque é o seguinte, este veículo de mídia aqui parece que tinha como objetivo de vida, certo? Não a empresa não está viva, né? É modo de expressão. Parece que era a missão da Folha de São Paulo difamar o Bolsonaro diariamente e dizer que o Bolsonaro ficava atacando jornalistas. É aquela choradeira que nós passamos 4 anos ouvindo cotidianamente, certo? O que o Bolsonaro efetivamente fez contra a imprensa? Nada, absolutamente nada. Fazia críticas pontuais a alguns jornais, algumas emissoras de TV, reclamava pontualmente de alguns jornalistas. Era assim que o Bolsonaro fazia. Se estava certo, se estava errado, aí vai a opinião de cada um, ok? O fato é que o Bolsonaro nunca, absolutamente jamais, fez qualquer coisa contra a imprensa. Muito diferente da decisão aí, né, do julgamento que vinculou, né, todos os tribunais do país e, inclusive, vinculou também as questões das entrevistas ao vivo e da responsabilidade dos veículos de mídia, ok? Isso daí eu expliquei em mais detalhes ontem, certo? Se não viu, assiste a live de ontem aí, que tá bem explicadinho, bem mastigadinho lá. Show de bola, entendido o contexto. O nosso querido Bonorito, ele falou algumas palavras hoje, certo? Ele estava na Assembleia Legislativa lá no Rio Grande do Norte e disse assim: estamos agora junto com a imprensa. Sempre estive com a imprensa e a imprensa agora vai estar comigo. Isso, meu amigo, mostra, além, né, da sabedoria do nosso querido Bolsonaro, aquela coisa que eu e o Mauro, né, mas de forma específica aqui no canal, venho falando desde que o gestor alcoólatra, o Lula, assumiu. Não dá pra ficar contra a mídia, meu amigo. E que cedo ou tarde essa mídia aí vai se revoltar contra as pessoas que ficaram atacando o Bolsonaro, né? Que se transformaram em opositores do nosso Bolsonaro, certo? Então o Bonorito já deu um ótimo sinal. Pelo menos eu interpreto assim, que o Bolsonaro já deu um ótimo passo para o futuro. Estamos agora junto com a imprensa, sempre estive com a imprensa, e a imprensa agora vai estar comigo. Um belo tapa na cara, né? Um tapa de luva, né? E falou assim, na quarta-feira, uma decisão lá do Poder Judiciário, né? Do Supremo, que não é o Legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicar, se tiver alguma coisa inadequada, uma fake news, o veículo de mídia vai ser processado. E quem é que vai dizer se é fake ou se não é fake? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por outro alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia, que sempre pregou a censura. Isso não dá certo, né? Obviamente fez referência ao Flávio Dino e ao gestor cachaceiro, né? Desculpa aí, gestor, o Lula, certo? Então, Bonorito deu um belo bufete, um tapa de luva, certo? Muito do bem dado. A Folha de São Paulo aproveitou aqui para dizer que o Bolsonaro atacou não sei quantas vezes na mídia e tal, mas o ponto é justamente esse. Tiveram que publicar aqui a declaração do Bonorito, que foi muito pontual, certo? Lá para 2026 nós vamos ver muita choradeira e muito pedido de desculpa pro Bolsonaro, meu amigo. Até porque meio que já começou. A coisa meio que já começou. Vocês sabem quem é essa moça aqui? Ou melhor, né? Essa senhora aqui, Verinha Magalhães, olha, coisa linda, coisa fofa, simpática, né? Ô, Mara, ela é simpática, não acha que ó, é um charme, né? Até, inclusive, na época da pandemia, ela postou uma foto maravilhosa, assim, né? Quarentenem-se, aí postou, assim, um prato, sei lá, comida lá, e postou as fotos de umas patas feias pra caramba lá, né? Vocês devem ter visto também, certo? Tentando dar uma sensualizada, né? Tá certo, é isso aí. Mas o que importa é que ela é simpática pra caramba. Enfim, imprensa em situação de insegurança, diz a Verinha, Vera Magalhães, sobre a decisão da Suprema Corte. A Verinha ficou virada no saci, ficou brava pra caramba, e diz assim: poxa vida, né? No mínimo essa decisão deixa toda a imprensa em situação de insegurança jurídica para realizar entrevistas ao vivo. Como é que eu vou adivinhar o que o desgraçado entrevistado vai dizer num programa como Roda Viva? Tá, eu coloquei algumas coisas aqui, tipo, por exemplo, o desgraçado só, tá? Me perdoem, certo? Perdoa aí, Verinha, não fica chateada não, tá? Ou como é que vai se adivinhar o que a pessoa entrevistada vai falar num programa ao vivo, como, por exemplo, o Roda Viva, ao qual a Vera Magalhães apresenta? E aí, meu amigo, já viu, né? Lembra que o Lula falou que a partir de agosto, de setembro, o grosso ia começar a entrar? Tá prevendo isso, né? Tá prevendo isso, mas por parte, dessa vez, do judiciário. Aí um advogado chamado André Marcília, que é constitucionalista, conforme diz a matéria, especialista em liberdade de expressão, compartilhou da mesma preocupação da Verinha, certo? Ele considera que a decisão da Corte Maior como um risco para a atividade jornalística, argumentando que transformar um direito em risco é algo contraditório. E também, em declaração ao Estadão, defendeu que a decisão da Corte Suprema limita o jornalismo político e também limita o jornalismo investigativo e coloca as entrevistas ao vivo sob um grave risco jurídico. Ele também criticou os critérios adotados pela Corte, argumentando que são genéricos e que podem levar a um aumento no assédio judicial contra os jornalistas. Meu amigo, reclama do Bolsonaro. Esse pessoal deve estar com uma saudade de Bonorito,
ouso dizer que com uma saudade até maior, porque na época do Bolsonaro eles tinham total liberdade de fazer o que eles quisessem. E se por acaso você tiver algum amigo da esquerda que seja comum, que seja comuna, né, que seja, por exemplo, assim, bem lulista, que tente falar algo, usar o seguinte argumento: ah, mas não foi o Lula que fez, foi o Supremo Tribunal, né, brasileiro, certo? O federal. Você explica o seguinte: independente se foi o Lula ou não, foi durante o governo do Lula. Esse é o primeiro ponto. Quem é o presidente? É o Lula ou o Bolsonaro? É o Lula. Beleza? Segundo ponto. O Lula fala há muitos anos, desde quando ele era presidente, né, lá nos anos 2000, se não estou equivocado, ele falou isso pela primeira vez em 2008 sobre o controle da mídia como um todo, sobre regulamentar a mídia e outras coisas, e falou recentemente, entre 1 ano e 1 ano e meio, aproximadamente, nesse prazo, ele voltou a falar sobre regulação da mídia. Então, é uma vontade dele que foi parcialmente, né, a vontade que o Lula tem de regular a mídia foi parcialmente atendida com essa decisão. Eu não estou aqui afirmando que os ministros atenderam o pedido do Lula, jamais disse isso e nem insinuei nada nesse sentido. Só estou dizendo que, por coincidência, a decisão da Suprema Corte Brasileira vai estar de acordo com uma vontade do Lula que já tem muitos e muitos anos. E o outro ponto a respeito dessa questão envolvendo o governo do Lula é que, né, já foi declarado por alguns ministros da corte, alguns ministros, não a totalidade, deixaram claro que eles preferem um governo que não fosse o do Bolsonaro. Portanto, está no governo do Lula, dá para dizer sim, sem a menor preocupação, que praticamente foi atendido, ainda que num pequeno ponto, à vontade do gestor alcoólatra, ok? Vamos adiante aqui, avançando na pauta, então. Mais uma decisão atípica do ministro Chandex. Atípica por quê, meus amigos? Eu não entendi muito bem o título que foi colocado aqui na matéria do Jornal da Cidade Online, mas vamos aqui ficar restritos à informação, ok? O Chandex soltou mais uma pessoa, Joelton Guzmão de Oliveira, preso há quase 11 meses, na Papuda. Ele foi a 11ª pessoa que foi solta aí desde o triste falecimento do Clesão, Clériston da Cunha Pereira. Novamente aí ficou os sentimentos da família, certo? Lembrando que a família do Clesão participou do protesto que teve em São Paulo, tava lá os familiares dele, né? Enfim, pedindo aquilo que eles consideram de direito, certo? E o Joelton, por exemplo, esse que foi solto hoje, a PGR, em 9 de outubro, disse assim: não, bota o cara pra rua, não tem necessidade não. Ele não precisa mais ficar preso, não tem risco, não tem interferência nas provas, dá pra soltar o cara. Aí o Chandex, né, soltou esse senhor aí, ok? Mas ele, como tá dizendo também aqui nessa outra matéria aqui, esse senhor aí, o Joelton, ele vai continuar respondendo o processo, ou seja, ele não foi absolvido. Essas 11 pessoas que foram soltas aí depois do falecimento do Clesão, elas obviamente vão continuar respondendo o processo criminal e vão ter uma sentença provavelmente bem pesada. Então, né, boa sorte aí pra eles. São imputados aqueles crimes todos, né? Violação, tentar abolir o Estado de Direito, golpe de Estado, enfim, né? Aquela coisa toda que eles foram, né? Aqueles milhares de pessoas foram acusados. Até me chama a atenção que tinha a previsão de se fazer acordo com o Ministério Público, né? Com a PGR, de não persecução penal para mais de 1.000 pessoas e foram feitos até o momento, pelo menos até a última informação que saiu há algumas semanas, abaixo de 400, tá? Em torno de 400 acordos foram feitos. E ontem eu vi algumas pessoas perguntando a respeito do Jorge Eduardo Naime, ok? Da Polícia Militar do Distrito Federal. Foi mantida a prisão preventiva dele e de outros, né? O tal do Clepter Rosa, vocês devem lembrar desse nome aí, que foi muito falado na CPI distrital do 8 de janeiro e também na CPI federal do 8 de janeiro, certo? Foi dito muito o nome do Clepter Rosa, e aí o tal do Jorge Naime acabou dançando e tá preso. Estão dizendo, né? Estão dizendo assim que o Naime, ele tá com sérios problemas de saúde, que tá sofrendo muito, não apenas por estar na reclusão. Imagina sendo um policial, cara, é muito difícil isso, imagina sendo um policial, certo? E ainda ficar preso, é bem complicado, né? O cara faz uma carreira, trabalha pra caramba pra prender vagabundo, e aí no final das contas acaba parando lá, né? Não estou defendendo ele aqui de forma alguma, só estou analisando de forma bem objetiva como é que um policial deve se sentir, e aí, além de todo o sofrimento por estar preso, tem se dito por aí nas redes que ele está com alguns problemas de saúde, né? Ele teve muita perda de saúde. O Alisson pergunta, e o mendigo, o que aconteceu com ele? Foi solto há uns dias atrás, eu até noticiei aqui que o Xandão soltou o mendigo, né? Botou o cara pra rua, é proibido. Pô, o cara morador de rua foi proibido de viajar pro estrangeiro. Oh, meu Deus, tá bom, tá certo isso aí, né? Enfim, o que acontece aqui também? Foram feitos pedidos de liberdade para esses oficiais todos, certo? E o Chandex disse, não, negativo, vão ficar presos aí, vocês têm necessidade de ficar preso, e era isso, né? O Xandão mandou, tem que cumprir. A esposa do Naime, Mariana Naime, afirmou que o coronel tem sofrido com fortes dores na cabeça, dormência nos braços e vômitos. É bem complicado, né, cara? Bem difícil mesmo. A gente fica aí, né, solidário à situação, mas a única coisa que a gente pode fazer é ficar solidário a essa situação, né? Como Carolina acabou de escrever, assim, que tem um risco sério de ter a vida ceifada, pelo menos é o que está sendo dito nas redes como um todo, né? Espero que não seja isso, porque ninguém quer a morte de policiais aí, certo? Avançando aqui na pauta, meus amigos, o que acontece? Vocês devem lembrar que foi feito um abaixo-assinado contra a aprovação do ministro Flávio Dino para a Suprema Corte, né? Foi feito um abaixo-assinado, chegou lá 500. O último número que eu vi
estava em torno de 550 mil assinaturas contra a aprovação do Dino. Aí o Poder 360 fez esta matéria aqui, às 18 horas e 50 minutos do dia 30 de novembro, certo? E até às 18h75. Mauro, se liga só nesse horário aqui, mano. Aqui, ó, até às 18h75, tá? Só tinha 700 assinaturas aqui no abaixo assinado. Erraram um pouquinho o horário aqui, tá, pessoal? 18h75 é difícil, tá? Erraram aqui, eu só salientei, deve ser 18h15 ou 18h45. Enfim, né, levando em conta que saiu às 18h50 a matéria, então deve ser 18h45. Tinha a incrível marca de 769 assinaturas. Não é 769 mil, são apenas 769 assinaturas. Uns 10 ônibus aí já dá o número de assinaturas aproximadamente. Eu não tô dizendo que foram compradas as assinaturas, nada disso. Eu só tô, não, jamais. Eu só tô dizendo, fazer uma proporção assim pra gente poder imaginar, né, quantas pessoas, né, o que significa 769 pessoas, certo? Então tá aí, né, fizeram abaixo, 700 pessoas assinaram para que o Dino seja, né, colocado como ministro da Corte Maior Brasileira. Vamos adiante aqui, olha só. A Veja aqui, revoltada, né, com as coisas. Aí também se revoltou porque alguns senadores bolsonaristas vão receber o ministro Flávio Dino para conversar. Meu amigo, a política é feita disso. Não dá para tu simplesmente pegar e dizer que não vai falar com determinado indivíduo. Até a título de curiosidade, desculpem, até a título de curiosidade, caso alguém resolva ficar chateado com o Mourão, você pode ficar chateado com o Mourão, não tô aqui pra defender ele, mas não fica com o Girão não, tá? O senador Eduardo Girão, não fica chateado com ele não, tá certo? Tadinho do Girão, ele se esforça pra caramba, né? O Marcel Van Hatten, ele se esforça, trabalha bastante, às vezes ele tá meio atrasado quando ele vai falar umas coisas assim, mas tá tudo bem, ele trabalha bastante mesmo, então não fique chateado com ele, tá? Pelo menos é assim que eu penso. Eu vou pegar, por exemplo, o Van Hatten, certo? Ele tava na tribuna outro dia, falando lá, acho que foi na quarta-feira, foi essa semana, ele tava brabão lá, fez várias cobranças, e aí ele citou um deputado da esquerda, acho que do PCdoB, ou o partido da Manuela lá, o PCdoB, se eu não tô equivocado, tá? Ou era do PT ou era do PCdoB, algo assim, que ele falou assim, não, a gente até conversa de vez em quando, sei que, a gente tem diálogo e tal. Não adianta, pessoal, tem que ter diálogo, né, Mauro? Tem que ter, o baile é esse, tá? E aí, o Mourão e o Girão disseram que vão conversar com o Dino, e também disseram que não vão votar nele. Então pronto, certo? Conversa lá com o Gordão, oferece lá umas pizzas, umas Coca-Colas pra ele, né? Pepsi, talvez, Pepsi Twist, sabe como é que é? Né? E parece que até o Flávio Bolsonaro, né? Parece que até o filho de Bonorito, Flávio Bolsonaro, está cogitando, não descarta o encontro. Penso que seria bem interessante que o Flávio também conversasse com o Dino, seria muito bom, né? O Mourão aqui disse que o Gordão não vai ter o voto dele, né? Era esperado. O Mourão, você pode falar mal dele pra caramba, tá? Não tô defendendo ele aqui. E também falou assim, por ter largado a magistratura para se dedicar à política, se referindo ao Flávio Dino, no campo da esquerda radical, não vejo na figura do Flávio Dino a imparcialidade necessária para assumir um cargo na corte mais alta do Brasil. Então,